como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus, amém? Você está feliz? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por mais um domingo, por mais um dia do Senhor, que nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, amém?
Esse é o nosso primeiro culto do ano, é o primeiro domingo desse novo ano de 2020. Que alegria, né? Nós podermos estar aqui. Mais um ano se inicia, mais uma jornada para nós. Provérbios 16:3, ele diz: coloca para mim lá, que eu não gostei dessa versão aqui não. Isso. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Eu gosto muito desse versículo e eu gosto muito dele, de usar ele no início do ano, porque a palavra do Senhor nos diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. No início do ano a gente faz muitos planos, não faz? Então, que nós possamos realmente consagrar ao Senhor tudo o que nós fizermos, tudo que nós intentarmos fazer, porque nós seremos bem-sucedidos. Aquilo que o Senhor aprovar, aquilo que for da vontade dEle, aquilo que for realmente propósito dEle, vai ser o melhor para as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos, em todos os dias, claro que em todo o tempo, nós possamos realmente consagrar tudo ao Senhor, entregar tudo para Ele, pedir a opinião dEle, pedir para Ele nos orientar, nos dirigir, porque Ele vai nos conduzir para o melhor caminho. Amém? Que você possa realmente, nesse novo ano, continuar, buscando ao Senhor, continuar tendo propósito realmente de colocar a tua vida, a tua família, a tua casa, todos os teus planos nas mãos do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos para adorar o Senhor aqui conosco. Temos algum visitante? Temos um rapaz ali, Seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos uma família aqui que já é nossos queridos amigos, irmãos lá de São Paulo, que de vez em quando estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então que você agora, você saia do seu lugar e você dê um abraço ao seu irmão. E você não desejou feliz ano novo ainda? Aproveite agora e vamos ter esse tempo precioso. Amém? Dos altos montes vou em alta voz cantar. Teu amor não tem fim, nada pode parar. Sua graça cobre-me e enche meu viver. Maravilhado estou. E eu canto, pois Tu és bom, e eu danço, pois Tu és bom, e eu grito, pois Tu és bom, Tu és bom, bom pra mim. Nada e ninguém igual a Ti, Senhor. A terra e o mar refletem Teu esplendor. Na minha escuridão Tu brilhas como o sol. Maravilhado estou. E eu canto, pois Tu és bom, e eu danço, pois Tu és bom, e eu grito, pois Tu és bom pra mim. E eu danço, pois Tu és bom, e eu danço, pois Tu és bom, e eu grito, pois Tu és bom pra mim. Todo coração eu vou declarar que Tu és bom, Tu és bom. Nós te
chuva ou no sol, eu vou celebrar que tu és bom, tu és bom. De todo o coração eu vou declarar que tu és bom, tu és bom. Na chuva ou no sol eu vou celebrar que tu és bom, tu és bom. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. Oh, oh, oh. Bom pra mim. Oh, oh, oh. Tu és bom. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, no verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? O Senhor nos traz a sua palavra e nós obedecemos ela porque nós amamos ao Senhor. Mas nós fazemos isso, mas nós não vemos ao Senhor. Mas nós temos fé que Ele existe. E pela fé, Ele nos chama a obedecer. Pela fé, Ele nos chama para perto dEle. E também pela fé, o Senhor nos convida hoje a entregar uma oferta, assim como diz a palavra que Abel fez. Pela fé o Senhor nos chama a obedecer, trazendo o dízimo à casa dele. E com fé no seu coração eu te convido a fazer isso nesse momento. Se você já separou lá na sua casa, ou então se você quer separar agora, pela fé, exercitando a sua fé, nesse momento eu te convido a separar algo ao Senhor, para que pela fé você também possa colher a 30, a 60 e a 100 por um. Porque como colheremos se não plantar? Não tem como. Mas nós só vamos colher se plantarmos, e nós só plantamos pela fé. Pela fé nós fazemos, e pela fé nós vamos colher. A palavra diz, então, que nesse momento você exercite a sua fé. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, Pai, pela Tua palavra que nos traz a exercitar, Senhor Deus, a nossa fé no Senhor. O Senhor nos convida nessa noite, Pai, a depositar mais fé em Ti, Senhor. Pai, com fé, Senhor Deus, que a Tua palavra é verdadeira, ela é fiel, Senhor Deus, ela se cumpre e não falha, Senhor. Nós devolvemos a Ti, Senhor Deus, a oferta. Nós obedecemos, Senhor Deus amado, devolvendo o dízimo, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, e com alegria, Pai, e com o coração cheio de fé no Senhor, Pai, nós fazemos isso, porque sabemos, Pai, que fiel é a Tua palavra, Senhor Deus, e certo é o Senhor, Pai, de que toda ela se cumprirá em nossas vidas, se nós formos fiéis a ela, com fé no nosso coração, Pai, e assim nós fazemos, Pai, no nome de Jesus, aleluia. Pode trazer, queridos.
chegando aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. A tua igreja canta, Jesus. Dê o seu melhor, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como
Santo é o nosso Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Cordeiro Santo de Deus, o Príncipe da paz. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Nós queremos mais, Senhor. Nosso coração deseja mais. Vem nos incendiar. Incendeia a tua igreja, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará. Nós temos um fogo, Senhor, um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Vamos lá! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem com teu fogo, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Clame por mais do Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar,
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Incendeia a luz. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Cadê a igreja sedenta? Acende um fogo em meu coração, acende o teu fogo, Senhor. Eu não controlarei, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, tudo aquilo que está Deus. morto Acende em um nós. fogo em meu coração. Vem reavivar tudo aquilo que está morto em nosso coração. Eu quero mais de ti, Que nós possamos queimar por ti, Senhor. Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, eu quero mais. Larará, larará. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor. Só tu és digno, só tu és digno de toda honra e glória.
Tu és majestade santa, Tu és Deus tremendo, Tu és Deus poderoso, Tu és aquele que nos amou, e Deus prova, ó Pai, desse grande amor que nós não conseguimos compreender, mas sentimos, Senhor, esse Teu grande amor manifestado em Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre, porque a cruz não parou, o túmulo está vazio, e esta é a razão de estarmos aqui. Esta é essa razão de estarmos aqui, porque Ele vive. Nós cremos num Deus vivo, e Teu Espírito Santo testifica em nós isso. Isso é vivo, não conseguimos compreender, mas sentimos. Nós sentimos. Não é pelo que nós fazemos, não é o que precisamos fazer ou o que nós deixamos de fazer, mas é por aquilo que já está feito. Tu fez todas as coisas, Senhor. Tu simplesmente fez por amor. Aleluias. E nós te exaltamos. Esta é a razão da nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Senhor. Aleluias. Nós te aplaudimos. E nós te aplaudimos. E nós te aplaudimos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és digno. O Teu nome é Jeová, o Deus poderoso, o Emanuel. Aleluias, aleluias. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Meu coração fica apertado ver a igreja bastante desfalcada, né? Nossos irmãos viajando, né? Descansando, tendo as suas merecidas férias, mas a gente sente aquele aperto de ver os rostinhos nos seus devidos lugares. Mas glória a Deus por todas as coisas. Amém? Você está feliz ainda? Só tem uma razão por estar aqui? Amém? Pode deixar essa luz. Abra as suas Bíblias aí, meus queridos, ou liguem as suas Bíblias, ou quem não tem, acompanhe aqui no projetor. Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Como disse a pastora, este é o primeiro domingo do ano, esse 2020, que finaliza mais uma década do século 21, e que seja de fato algo marcante em sua vida, e que você saia talvez de um lugar de conforto para um lugar de confronto, onde talvez você tenha medo de estar, mas é o lugar que Deus quer que você esteja, e é onde Ele vai te tratar. Talvez seja o vale de Jaboque, que talvez Jacó não queria enfrentar, mas ele enfrentou e lutou com Deus. Saiu ferido, saiu machucado, saiu com uma marca, mas com profundas e eternas mudanças em sua vida. É isso que Deus quer para nós. Um lugar onde Ele possa atuar de forma livre, segundo a sua vontade, né? A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é a justiça. E o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, na minha versão diz a seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Até aí. Contextualizando esse episódio, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja primitiva, ela teve início, estava dando início ali. E a partir do momento em que estava reunido 120 pessoas no cenáculo, um lugar onde as pessoas ceavam, foi manifesto o Espírito Santo, conhecido como Pentecostes. E é que as pessoas começaram a falar em línguas diferentes. Eles ficaram como que estivessem embriagados, mas na realidade estavam embriagados pelo Espírito Santo. E ali estavam fariseus, os judaizantes, os saduceus, aqueles que viviam uma religiosidade, aqueles que Jesus batia de frente todo momento. E eles falavam: esses camaradas estão bêbados. E eram de manhã, cerca de 9 horas. E falavam: esses estão bêbados. E começavam a zombar. Aí Pedro se levanta com autoridade, juntamente com os 11 que estavam com ele, e começa a falar: esses homens não estão bêbados. E começou a falar de Jesus. E ele falava: aquele homem que vocês crucificaram na cruz era o Filho de Deus. E vocês os mataram. E ele foi recebido nos céus. E ele está à destra do Pai. Mas de uma forma tranquilizando eles que era necessário que tudo acontecesse. E ele começou a falar, a ministrar a palavra com toda autoridade, com toda intrepidez, não agora de um covarde que negara Jesus 3 vezes, não um Pedro inconstante, mas um Pedro com autoridade, com vigor, com determinação, e começou a falar. E aquelas palavras começaram a penetrar no coração daqueles homens que estavam ali. E chegou um momento onde nós lemos no texto aqui, e ouvindo eles aquelas palavras, eles compungiram em seus corações e perguntaram: que faremos? Como que eles viram a desgraça deles, eles parece que viram um raio-x espiritual da vida deles, eles viram a podridão que eles se encontravam, e ele queria algo que os tranquilizasse. Estavam num desespero, e perguntavam para Pedro e os apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Que faremos? Tipo assim, descabelando, rasgando suas vestes, eu imagino, porque essa palavra foi feita com ênfase, unânimes. E Pedro respondeu: arrependei-vos. Arrependei-vos. E esta é a palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês nesta noite. Já há semanas Deus tem falado comigo a respeito de arrependimento, mas um arrependimento eficaz, um arrependimento que produz fruto. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês já ouviram falar nessa mensagem, nessa palavra? Essa palavra foi pregada por Jonathan Edwards no século XVII, mas esse Jonathan foi um grande pregador do século XVII. Ele nasceu em 702 e morreu em 1758. Viveu 54 anos, 54 anos. E ele proferiu célebres palavras. Eu quero ler para vocês aqui algo, uma mensagem que ele pregou. O que ele falava a respeito da ira de Deus sobre os ímpios, de algo que não existe nada que impeça a justiça de Deus ser executada, uma sentença ser executada, mas pela graça de Deus. É como se tivesse um machado pendurado, prestes a dar o golpe, a executar a sentença. E ele fala assim:
por mera vontade de Deus, refiro-me à sua boa vontade soberana, sua vontade livre, imune a obrigações, não sujeita a impedimento algum, nem qualquer outra coisa, como se nada, a não ser a boa vontade de Deus, tivesse qualquer papel na preservação dos ímpios a todo instante. A verdade dessa observação será evidenciada nas seguintes considerações. Ele faz várias considerações. Se você tiver tempo, você procura lá, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. 19 páginas tem essa palavra. Eu separei 3 considerações. E ele fala o seguinte: não falta poder a Deus para lançar os ímpios a qualquer momento no inferno. Quando se levanta, as mãos humanas não podem ser fortes. O mais forte não tem poder algum para lhe resistir, nem podem se libertar de suas mãos. Ele não apenas é capaz de lançar os ímpios no inferno, mas pode fazê-lo com a maior facilidade. Às vezes, um príncipe terreno encontra grande dificuldade em subjugar um rebelde que encontrou meios de se fortificar e se fortaleceu pelo número de seus seguidores. Mas isso não ocorre com Deus. Não há fortaleza que seja defendida contra o seu poder. Ainda que as mãos se juntem, as vastas multidões de inimigos de Deus se combinem e se associem, são facilmente esmiuçados em pedaços. São como grandes montes de palha seca e leve diante do furacão. Ou pisar e esmagar um verme que vemos rastejar no chão. Da mesma forma, é fácil cortar ou queimar um fio que sustenta algo. Assim também é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar seus inimigos nas profundezas do inferno. Quem somos nós para que pensemos permanecer perante Ele, diante de cuja repreensão a terra treme e diante de quem as rochas são subjugadas? Primeiro ponto. Segundo, eles merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina jamais se interpõe, e não é um impedimento para Deus. Use seu poder a qualquer momento para destruí-las. Sim, ao contrário, a justiça clama alto por punição infinita pelos seus pecados. A justiça divina fala acerca das árvores que produzem uvas como as de Sodoma, Lucas 13, versículo 7. Corta por ocupar ainda a terra inútil. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre as suas cabeças. E não há nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e sua mera vontade que a segura. Terceira, ele já está sob uma sentença de condenação ao inferno. Não apenas merecem com justiça ser lançados lá, mas a sentença da lei de Deus está eterna e imutável. Regra da justiça que Deus fixou entre si e a humanidade é posta contra eles. E permanece em oposição a eles, de modo que já estão destinados ao inferno. João 3,18 diz: quem não crê já está condenado. Desse modo, todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Lá é seu lugar e lá ele procede. Sois vós debaixo, João 8,23. E para lá está destinado. É o lugar da qual a justiça e a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável o destinam. Queridos, eu creio que o mesmo sentimento, quando esse homem terminou seu sermão, relatos dizem que as pessoas, elas grudavam nas pilastras do templo, com medo que Deus executasse essa sentença naquele momento, em razão da sua natureza, em razão daquilo que ele vivia. Eles entendiam ser merecedores mesmo dessa justiça divina, que não está sendo executada pela graça de Deus em nossas vidas. A mesma coisa sentiram esses homens, quando Pedro, abrindo sua boca, ministrou aqueles homens a respeito de Jesus.
pregando uma palavra de arrependimento. O machado, de fato, está suspenso, está posto à raiz. Nós vemos na palavra daquela figueira que estava plantada, ou nasceu ali, numa vinha, num lugar que não era propício para ela. E a palavra diz que por 3 anos o dono da vinha ia lá buscar fruto, porque imaginava aquela árvore tinha tudo para produzir fruto e não achava fruto nela. Vou arrancar, vou destruir, vou colocar o machado. Mas alguém, o vinhateiro disse, não, vamos dar uma chance. Mais um ano, vamos estercá-la, vamos adubá-la. E se não produzir nenhum fruto, aí sim. Querido, nós estamos nesse ano em que o vinhateiro, o dono da vinha, ele estabeleceu para que nós venhamos a produzir vinho, produzir frutos. Eu imagino que eu e você estamos nesse tempo, nesse ano em que o dono da vinha, você como oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira. Uma coisa improvável, porque o normal seria fazer um enxerto de uma oliveira que produza num tronco de uma oliveira brava. Mas nós, estranhamente, não sei como explicar isso, mas Deus, nós sendo oliveira brava, nós fomos enxertadas na oliveira verdadeira. Nós estamos enxertadas em Jesus, nós somos as suas varas e Ele requer produção, Ele requer frutos. Então, nós estamos nesse tempo em que o machado está suspenso. Se estabeleceu um prazo para que nós venhamos a produzir frutos. E a verdade é que todos pecaram. A palavra é clara em dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, conforme Paulo escreve a Romanos no capítulo 3. Romanos 3, versículo 23. Nós, humanos, nós somos curiosos. Graças a Deus por isso. Isso é um dom natural. Eu vejo isso como uma mola propulsora para que as coisas aconteçam. Eu particularmente, pela minha curiosidade, eu avancei em muitos setores, em muitas coisas que eu nem imaginava que eu ia aprender, que eu ia fazer. E eu aprendi por esse instinto de curiosidade. E é por isso que nós estamos hoje evoluindo cada dia mais. E eu estava lendo Malaquias durante essa semana. Depois passei para o Evangelho de Mateus. E eu vi ali que as pessoas, por curiosidade, eles iam ao deserto para ver João Batista pregar. Talvez pela sua forma como ele ministrava, sua forma forte, direta. Também pelo jeito que ele pregava e também pela sua forma de comer e de vestir. Era um homem excêntrico, barbudo, seria como um hippie que nós conhecemos hoje na sociedade. E ele ministrava. E durante a leitura desse livro de Malaquias, uma coisa que me chamou a atenção é como Deus ele começa a falar àquele povo através do profeta Malaquias. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E no decorrer da leitura desse livro, e das palavras proferidas pelo Senhor através do profeta Malaquias, percebe-se claramente o descontentamento de Deus com aquele povo.
E ele diz assim, veja só que ele fala no versículo 6 do capítulo 1, Malaquias 1:6. O filho tem honra e o seu servo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vos dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Deus faz até uma ironia, e vocês dizem, em que nós temos desonrado o Senhor? Nós observarmos um pouquinho antes, mas aliás, um pouquinho para frente, nós vamos ver que Deus, Ele aponta aonde o povo está desonrando Ele. Nas ofertas, na forma de culto, né? Eles, ora, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, Deus fala assim, vocês me desprezam. E o povo, como nós desprezamos, Senhor? Deus diz, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Mais para frente ele diz, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Nós cantamos aqui, só tu és santo, só tu és santo. Isso não pode ser uma mera palavra, um mero dizer da boca. Tem que ser algo profundo que sai do meu coração, reconhecendo ao Senhor. Nós cantamos hoje, falamos de quebrantamento, falamos de esconder debaixo das asas do Senhor. E eu preciso dar o devido culto, o devido valor, porque Deus está nos vendo. Se nós olharmos para aquele tido, aquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, só a misericórdia dele que nos faz nós virarmos pó, pelas coisas que nós fazemos, pela forma de culto que nós fazemos, pelo que nós precisamos refletir a respeito da oferta que nós temos oferecido ao Senhor. E é preciso nos lembrarmos que Deus não está preocupado com a oferta propriamente dita, mas com o ofertante. Sabe, queridos, quando nós olhamos para aquele episódio da mulher samaritana no poço de Jacó, ela conversando ali com Jesus, e aí ela lhe pergunta, mestre, onde é que nós podemos adorar? Onde é que verdadeiramente se adora? Porque os nossos antepassados, eles dizem que são nos montes, mas os judeus, eles dizem que é em Jerusalém. E aí? Aí Jesus diz, chegará um tempo, e já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoram ao Pai, em espírito e em verdade. Jesus está falando para nós que a forma de culto é a adoração inteligente do seu coração ao coração de Deus. Não é através de holocausto, não é através de outras pessoas, não precisa mais de um sacerdote que vai entrar no Santo do Santo. É você que faz isso diretamente, do teu coração ao coração de Deus. É linha direta, é DDD. Mas isso tem que ser de uma forma reconhecendo sinceramente. A palavra fala verdadeiros adoradores. Isso dá a entender que existe falsos adoradores. Isso é adoração com entendimento. Eu estou fazendo aquilo que eu sei que está sendo realizado, o processo que está realizado, o porquê eu estou aqui, a unidade do corpo de Cristo. Saber o que está fazendo e a quem está se fazendo, do nosso espírito ao espírito do Senhor. Sabe, querido, muitas pessoas murmuram pela prosperidade
dos ímpios. Nós olhamos ao redor nosso e vemos ímpios prosperando. Nós começamos então a murmurar. Por que eles, não tendo temor do Senhor, eles prosperam? Eles não obedecem o estatuto de Deus, eles corrompem o estatuto, eles passam por cima de regras, de princípios, de leis e prosperam. Veja que aquele povo do Antigo Testamento, assim também agiram. E no texto que eu estava lendo de Malaquias, ele fala assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, porque que proveito tem nós de guardar os seus preceitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas o Senhor diz, dando uma resposta a essa murmuração desse povo, Malaquias 3,16 fala assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve. Querido, isso quer dizer que um dia a conta chega, haverá uma prestação de conta, e aí duro é explicar o inexplicável. Então nós precisamos temer a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Temer ao Senhor traz o sol da justiça sobre nós. Malaquias 4, versículo 2 diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aquilo que nós cantamos, esconder sobre as asas daquele que traz salvação, a nossa estrela da manhã. Amém? E nessas palavras Deus fala de um mensageiro e o anjo da aliança. Malaquias 3:1: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O mensageiro aqui que Deus está falando através do profeta é João Batista, aqueles que começariam o ministério de Jesus, daria introdução ao ministério, falando uma palavra de arrependimento. E esse anjo da aliança é Jesus, a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, aquele que traria aliança entre as gerações, semelhante a Moisés, tendo em si a figura de Elias, sol da justiça, aquele que traria salvação em suas asas, a nossa estrela da manhã. Malaquias 4:5 fala: e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, não tem como compreender o amor de Deus, e depois, meditando nessas palavras de juízo, onde Deus fala
da sua inconformação, do seu estado ante a irreverência de um povo que não honrava ao Deus que tinha. E não obstante, ou apesar deles vivenciarem maravilhas, sinais que Deus operou no meio deles, eles eram um povo de coração duro, um coração rebelde. Por mais que essas palavras de juízo, eu fiquei feliz, porque embora nos alerte de uma sentença que está pronto para ser executada, uma sentença condenatória, onde na nossa mente nós imaginamos um machado afiado, que não erra o golpe, suspenso, pronto para ser executado, descer sobre a cabeça de qualquer um. Eu fiquei feliz porque ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E é a razão para a qual a sentença está ainda a ser executada. O machado ainda está suspenso. O Senhor de fato mandou o mensageiro, João Batista. E depois disso, Jesus falando a respeito desse mensageiro, falando a respeito de João Batista, ele trata, chama-o de cana sacudida ou agitada pelo vento, fazendo referência a João Batista. Ele diz: o que vocês veem aqui? Qual é a curiosidade de vocês aqui? Veio aqui para ver uma cana agitada pelo vento? Eu vejo que o povo ia ao deserto por curiosidade e recebia uma palavra. Então, nessa mesma expectativa, o que nós viemos fazer hoje? O que você veio fazer aqui? Curiosidade? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua mentalidade? Ouvir uma cana agitada pelo vento? Qual a nossa condição? Cana quebrada? Pavio fumegante? E quando nós olhamos, ou quando nós imaginamos ver o olhar de Deus em relação a nós, percebemos a nossa condição de destituído da graça, de destituído do amor. Não, nós vemos que Deus diz que nos amou, que nos ama, mas nós temos uma condição de sentenciado, de condenado, como pecadores na mão de um Deus irado. Imagine, queridos, um pé de trigo já com caule, e esse caule quebrado. Imagine uma lamparina com um pavio, ali saindo uma fumacinha, mas sem óleo. Cana quebrada, pavio fumegante. Nós vemos que ambos necessitam de algo. Do que? Necessitam de restauração. E no olhar do mundo, tais condições não inspiram preocupação, porque sem um proveito, sem algo que possa ser investido, para que possa ter algum resultado, não compensa, não tem valor, está quebrado, não tem mais nada, vamos jogar fora, vamos esmagar, vamos trilhar essa cana aí, vamos jogar fora. Mas a verdade, querido, é que Deus não olha para nós e nos enxerga diferente. Uma palavra profética lá em Isaías 42, versículo 3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Porque Ele nos criou, e embora nós estejamos nessa condição contaminada pelo pecado, Ele demonstra o seu grande amor para conosco. E nós vemos isso na palavra de Isaías. Ele fala assim: exultai e alegrai os céus, no versículo 13.
Alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e do seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Ele diz: porventura pode uma mãe se esquecer de seu filho? Muito difícil. Mas ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, todavia eu jamais esquecerei de vocês. Nós precisamos ter ciência disso, meu querido. Deus tem um amor profundo para conosco. Ele está com as mãos abertas para nos dar um abraço. E este é o momento em que você deveria exultar ao Senhor, dar glória a Deus, porque Ele te ama, Ele quer ter relacionamento, intimidade contigo. Depende de nós, depende de mim e de você, querer isso. E Jesus, Ele diz, Mateus 12, 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Deus não... Foi justamente para isso que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele desfazer. Então, Ele veio para essas pessoas, perdidas, desamparadas, quebradas, que está ali capengando. Deus tem um propósito. Jesus cumpriu a palavra profética. Jesus, Ele veio para restaurar as pessoas que vinham ao seu encontro e não dava tapa na mão de ninguém. Ele simplesmente enchia as lamparinas de esperança que estavam fumegando, colocando ânimo, coragem. Ele restabelecia aqueles que precisavam ser restabelecidos. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E o texto nós lemos no início, onde o apóstolo Pedro, ele dá uma resposta a um anseio da palavra lançada que produz sede. E nós precisamos atentar para o chamado do Senhor. Nós vemos que aquele homem, Pedro, ele passou pelo processo do arrependimento eficaz. Quando o galo cantou, os olhares de Jesus e de Pedro se entrelaçaram. E ele foi chorar amargamente, porque havia traído o Senhor. E nós precisamos sair desse lugar de engano, para que possa haver uma transformação de Deus em nossas vidas, como aquele que houve em Zaqueu, como aquele que houve em Pedro, como aquele que houve em Paulo. E como nós podemos fazer isso para que o nosso comportamento deixe de ser contraditório à teoria que nós falamos de fé? Porque a teoria é uma coisa, mas a prática é outra. E nós precisamos deixar de viver uma fantasia na caminhada cristã. Eu falo de arrependimento eficaz. Arrependimento é o reconhecimento do estado da pessoa, é como a pessoa se vê num raio-x e vê suas entranhas espirituais. Pedro, ele passa pelo arrependimento. Depois que aconteceu esse episódio, Lucas capítulo 22, 62, relata que ele saindo dali chorou amargamente. No texto no grego diz Kai, Exelton, Escho, o Petros, Eclasif, Picros, que tem uma tradução assim:
e exteriormente a pedra era amarga. No livro de Apocalipse, no capítulo 8, tem um relato em que um anjo traz um livrinho para João e manda ele comer. E ele fala, ó, o livrinho, ele vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu estômago. E isso acontece também com Ezequiel, sobre um rolo que ele é mandado comer. E da mesma forma, o rolo era doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E o que isso fala para nós a respeito, em contraste com aquilo que Pedro sentiu? Choro, um choro amargo. São situações, querido, que nós precisamos enfrentar. Aquilo que eu falei, que a teoria da vida cristã, ela é fácil, ela é assimilável, ela é doce. Mas quando nós começamos a enfrentar as situações adversas que vêm para nos forjar, o amargo começa a aparecer, as pessoas desistem e voltam a praticar. Ou as pessoas recebem a palavra com ânimo e não caminham, não progridem naquilo que deveriam fazer. Ou quando rejeitam a palavra simplesmente porque a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, e ela fere, ela não alisa ninguém, ela trata pecado como pecado, e não tem conversa, e as pessoas se sentem afrontadas por isso, porque a palavra nos confronta, ela nos trazem a luz, e quando nós colocamos a luz a um ambiente com sujeira, que tem algumas distorções, a palavra, a luz vai demonstrar isso. E as pessoas se sentem constrangidas. E o amargo aparece. Vocês já ouviram falar de acumuladores compulsivos? Pessoas que começam a trazer as coisas para dentro de casa, pegam lixo na rua e vem trazendo, acham que é alguma coisa de valor e vai acumulando, e chega um tempo que não consegue nem andar dentro de casa porque está cheio, abarrotado a sua casa de lixo. Na vida cristã, isso também pode acontecer. Sabe aquela coisa que Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais? As pessoas voltam a fazer e começam a encher a sua vida de entulhos, evidencia que não houve um arrependimento eficaz, um arrependimento que produz fruto. Ontem nós estávamos assistindo um filme chamado Quarto de Guerra. Eu já assisti várias vezes. E todas as vezes que eu assisto aquele filme eu choro, porque é algo que fala no nosso coração, que nos estimula a exercer a fé, a executar a palavra de Deus em nossas vidas. E tem um momento lá, onde uma das protagonistas do filme, ela entra no closet é um armário embutido, né, que tem roupas, calçadas, e ela começa a praticar aquilo que foi incentivada a fazer. Onde uma mentora, onde uma discipuladora estava ensinando ela a exercer a palavra, a oração. E ela, a princípio, ela tira alguns sapatos e joga em outro lugar e tenta ajeitar aquele ambiente, colocando almofada, cadeira, algumas coisas para ficar confortavelmente, mas não consegue.
Não tem êxito, porque estava entulhado de coisas ali. E as coisas que estão entulhadas dentro de nós, que competem com o Espírito de Deus, ou seja, é preciso que o Espírito de Deus tenha primazia em nossas vidas e ocupe todo o espaço. E a partir do momento que aquela mulher esvaziou totalmente aquele closet, tirou tudo, deixou limpo, é que as coisas começaram a acontecer. E é preciso que nós tenhamos esse propósito de esvaziar a nossa interior e deixar de ser acumuladores de lixos deste mundo e nos apropriarmos das coisas celestes. As coisas vão acontecer. Nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Essa mesma palavra que João Batista começou a pregar antes de Jesus iniciar seu ministério. E o que o próprio Jesus também começou após a saída do deserto da tentação. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós precisamos parar de viver esse cristianismo de fantasia e termos uma coisa mais efetiva, pararmos de empurrar as coisas com a barriga. Somente eu vou cumprir a carreira, eu vou chegar ao alvo mediante esforço, porque o reino do Espírito, o reino espiritual é tomado à força. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. E a conquista, ela precede de observância de alguns princípios. Eu não consigo pular etapas. Aquilo que nós temos ministrado à igreja, nos quesitos intimidade, santidade, autoridade. E que muitas pessoas ficam à margem do caminho, porque tenta pular etapa. Então é preciso trabalhar, é preciso ter atitude. As coisas não acontecem, né? Por osmose, por eu encostar em alguma coisa, eu vou assimilar aquele poder. Não vai acontecer isso. Na vida espiritual as coisas não é assim. Se você observar bem na vida de Daniel e seus amigos, né, que eram Zacarias, Misael e Ananias, eles tinham um objetivo. E eles foram colocados à prova diante dos mais espertos, dos mais inteligentes que existiam na face da terra, naquele império, na qual eles eram escravos. Ele podia pensar assim: eu sou escravo aqui, dane-se, eu não quero nem saber. Eu vou só ficar aqui na minha, na boa, não vou fazer nada. Mas a verdade diz que eles eram estudiosos. Eles, depois de ser colocado à prova, eles chegaram, aqueles homens daquele império babilônico, eles concluíram que a inteligência daqueles homens era 10 vezes mais do que as pessoas mais inteligentes daquele povo. Mas é porque eles ficavam sentados? Não, porque eles foram à luta, eles trabalhavam, eles estudavam, eles eram fiéis naquilo que propunham, porque sabia que tinha um propósito, sabia de um Deus que cuidava deles. E eles não ficaram parados, porque eu tenho que conquistar as coisas, eu não posso ficar sentado, eu não posso ter a pecha, eu não posso ser declarado servo inútil. Nós temos talentos, nós temos que pegar esses talentos e granjear para o reino do qual você é cidadão. Então, queridos, às vezes o teórico é o mel, mas a prática pode ser o amargo, mas é preciso enfrentar. Mas afinal de contas, né, o ditado diz que remédio bom é o amargo. E uma pessoa arrependida demonstra mudança. Certo ou errado? A resposta é certo, né? Arrependimento e a fé é a resposta que nós precisamos dar ao Senhor.
a resposta de um homem salvo, de um homem redimido. Jesus, ele diz que para fazer parte do reino dos céus é preciso arrependimento. Como ele disse em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos na vida de Zaqueu, o publicano, depois de ser ministrado por Senhor Jesus em sua casa, ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu tenho defraudado. Isso é fruto de arrependimento. E Jesus disse, né, ele recebeu aquela frase: hoje chegou salvação a esta casa, porque o arrependimento produz fruto. E o arrependimento é diferente do remorso, porque o remorso, ele é momentâneo e passageiro, mas o arrependimento, ele atinge o lugar mais profundo dos nossos corações, e é por meio da fé. O arrependimento, ele produz uma ruptura com as antigas tradições, com as antigas práticas e dos modos que Deus, ele abomina, do que Deus, ele não gosta. Ou seja, é uma ruptura com o velho homem. Agora tudo se torna novo, surge uma nova pessoa, uma pessoa nascida de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode fazer parte do reino do Senhor, como está escrito em João 3, versículo 3. Sabe, queridos, o arrependimento eficaz, ele produz frutos visíveis. Isso é mudança de mente, chama-se metanoia. Eu chego ao final dessa palavra, e que eu, trazendo ainda o exemplo de Pedro, o exemplo de arrependimento eficaz, que produz frutos. Até então, esse episódio, nós podemos tirar várias conclusões a respeito disso. Uma delas é atentar para os comandos. Até aquele momento, muitas coisas aconteceram. E uma delas foi que Jesus, depois de ressuscitar, ele ministrou a cerca de 500 pessoas a respeito de um comando. E esse comando dizia: ficar em Jerusalém, para que vocês sejam ativados, para que vocês recebam o poder do alto. Jesus está falando do dia de Pentecostes. Mas, infelizmente, somente 120 pessoas estavam no cenáculo naquele dia. E eu fiquei me questionando, mas por que demora desses dias? Por que não foi acontecer imediatamente? A resposta é simples. Não é do jeito que eu quero. Precisa existir um ambiente propício. O closet tem que estar totalmente limpo. Não pode haver concorrência. E esse ambiente propício, imagina aquelas pessoas, aquelas 120 pessoas no cenáculo ali, elas não estavam ali de bobeira, elas não estavam ali. Eu fiquei imaginando o que eles estavam fazendo. Imagino que eles estavam adorando ao Senhor. E a adoração
é um ambiente propício ao manifestar do Espírito Santo. Pedro, ele se levantou com autoridade, porque ele arrependeu-se de ter traído o mestre. Ele se converteu. Se converter é mudar de direção, uma nova direção. E ele atendeu ao comando e observou de uma forma a obedecer aquilo que Jesus havia estabelecido. Ele estava no lugar certo, na hora certa. E é isso que Deus quer de nós, que estejamos naquele lugar que Ele preparou para você. E somente quando você estiver naquele ambiente, estiver propício, é que as coisas vão acontecer. Pedro, ele falou a respeito do Espírito Santo, da profecia lançada lá em Joel. Mas aquilo que aconteceu, o Pentecostes aconteceu, são apenas primícias do Espírito. Não é aquilo que vai acontecer a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para esse tempo presente, que eu imagino que esteja quase, está pronto para acontecer. Mas é preciso que nós estejamos preparados para isso. Odres velhos, carcaças velhas, closet cheio de coisas, não vai suportar aquilo que o Senhor está preparando para a igreja, para aqueles que atentam para os comandos que estão dizendo: arrependei-vos, preparai. Nós somos hoje o João Batista da atualidade, mas nós não pregamos uma vinda de Jesus, mas nós preparando o retorno dele. E o que o arrependimento faz na vida do homem? Pedro se levanta com autoridade, com poder, e ele começa a pregar. Ele se levanta juntamente com os apóstolos, começa a falar, e aquela palavra atinge os corações daqueles homens. E a palavra diz que eles compungiram em seus corações. Compungir quer dizer, é um adjetivo que demonstra um estado da pessoa, que está cheio de arrependimento, que se sente arrependido, pesaroso, tomado por excessivo sentimento de sensibilidade, enternecido, quebrantado. E a palavra diz que eles compungiram seus corações. E aquela palavra atingiu o coração dele de forma que eles viram o estado miserável que eles estavam. E eles gritaram: que faremos? E Pedro, cheio de autoridade, Pedro que foi recuperado pelo mestre, porque a cana quebrada ele não trilhará, e nem apagará o pavio fumegante. Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. Pela ordem natural das coisas, de um plano humano, uma pessoa traída jamais confiará no traidor. Mas Jesus, ele vê nós como gigantes. Ele vê nós como potenciais. Por quê? Porque nós somos feitura deles. Ele nos criou, Ele nos conhece. E Ele não vai esmagar a cana trilhada ou pavio fumegante. Ou seja, Ele não vai acabar de afundar as pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda. Ele vai oferecer sua mão, mas é preciso que nós queiramos isso. É preciso nós entendermos que nós padecemos, carecemos desse amor. É preciso nós mostrarmos fruto de arrependimento em nossas vidas. Fique de pé, queridos. Feche teus olhos. É preciso nós irmos para um lugar secreto. Aquele lugar no esconderijo, debaixo das asas daquele que traz cura em suas asas.
aquele que é o sol da justiça, aquele que é a estrela da manhã. Tu és tudo que eu mais quero. O teu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Sim, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, ela fique encravada em nossos corações.
Nós não imaginamos o Senhor decepcionado conosco. Nós que fomos alcançados pela Tua graça, permanecer negligentes, negligenciando o Seu chamado, a Tua proposta, postergando as coisas, empurrando com a barriga, colocando para debaixo do tapete coisas. Pai, nós damos ao Teu Espírito a liberdade de nos confrontar, Senhor, para que o arrependimento seja genuíno e produza frutos, Senhor. Deus, nós, neste ano de 2020, nós estabelecemos um alvo, que é ganhar mais um para Jesus. Deus, que o Senhor esteja incomodando o Teu povo desta igreja, chamando-os à responsabilidade, Senhor, porque o Senhor espera algo de nós, e que esse manifestar do Teu Espírito possa ativar em nós, Senhor, ligar uma chave de responsabilidade, Senhor, para com a Tua obra, que não venhamos a ficar acomodados, crentes salvos e sossegados, não, Senhor, que possamos desembainhar a espada, porque a Tua palavra diz que o mundo espiritual é conquistado à força, e que nós venhamos a compreender isto, Senhor, em nossos corações, e partirmos para a luta, Senhor, ganhando almas para o Teu reino. Deus, quando nós imaginamos o sofrimento de Jesus para que nós fôssemos alcançados, para que nós tivéssemos esse entendimento, nós queremos que Ele, no Seu trono, tenha prazer, tenha alegria de que o Seu sacrifício não foi em vão naquela cruz, e que esse sentimento, Senhor, venha em nós, porque muitas pessoas estão aí caminhando, sentindo algo, uma necessidade que nós sabemos, que possamos trazê-las à porta, que possamos encaminhá-las através de nossas vidas. Deus, incomode-nos para que nós saímos da nossa zona de conforto, para que nós levantamos e tenhamos atitude, Senhor, como o apóstolo Pedro, movido pelo Teu Espírito, com toda a intrepidez, ele falou ousadamente, sem temer as autoridades daquela época que queriam matá-los. Eles foram expostos à morte, a toda forma do amargo, mas eles tinham na sua boca o mel, a palavra, e que isso seja em nossos corações algo que seja transformador na vida de outras pessoas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu queria que vocês, naquele propósito de ganhar uma vida para Jesus, não é uma por pessoa. Eu sei que você já estabeleceu um alvo, naquela estratégia que nós conversamos no último domingo de 2019. Você escreva o nome dessa pessoa e coloque ali naquele motivo de orações. E nós vamos pegar, você vai fazer a tua oração, você vai entrar no secreto ali e vai orar por essa pessoa. E a igreja também vai estar orando, vai estar o nome da pessoa, você vai colocar o nome ali, nós vamos orar, nós vamos clamar. Porque sem intercessão não há salvação, queridos. Eu fui fruto de oração, você foi fruto de oração, você foi fruto de intercessão. A igreja precisa atentar para isso, nós precisamos mover no sobrenatural. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, e que você tenha uma semana abençoada. Não se esqueça das terça-feira
pela manhã e à noite. Amém? Vão na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada.